Ele, cego, via muito mais do que todos aqueles que tinham vista. Para ele a vida, você vai vendo no comecinho do filme, era uma beleza. Ele sentia, né, as coisas, né, tocava o vento, a plantação, os sons, os passarinhos, as músicas. Era o melhor aluno da classe. Agora, qual era o drama desse menino? O drama desse menino era o pai. Porque o pai não aceitava ter um filho cego. Então, para o pai, aquilo era um peso. E o drama, a angústia do menino era que o pai queria se livrar dele de algum jeito, passar ele para frente, mas não queria o filho. Pois bem, tem um momento no filme que é esse momento fantástico, em que o pai é colocado, tem a oportunidade, por causa de um determinado acidente, deixar que a natureza siga o seu rumo e o filho morra naturalmente. Eu digo que esse filme é o paradigma do que acontece com qualquer mãe diante de uma notícia de um filho com deficiência, ou anencéfalo, ou com síndrome de Down, ou com algum defeito, ou uma gravidez indesejada. O primeiro momento é assim, por que, meu Deus? Por quê? Mas, no filme, o que se vê? Esse drama, a maternidade e a paternidade são um instinto muito forte. A natureza fala muito forte. E a gente vê que, na verdade, havia uma cegueira material de um filho e uma cegueira espiritual de um pai. E eu hoje vendo muitos colegas no Supremo votando como estão votando, só posso interpretar isso como uma cegueira espiritual. Só posso interpretar como não conseguem ver a beleza da vida, não conseguem enxergar. Pois bem, eu falava da dignidade da pessoa humana. Por que eu digo que tem raiz cristã o princípio da dignidade da pessoa humana e por que tem raiz cristã o princípio da igualdade de todos os homens? Porque outras civilizações, com outros valores religiosos, encaram o mesmo problema de forma diferente. Por que nós nos consideramos irmãos? Porque somos filhos do mesmo Pai. Por que somos dignos? De onde vem a nossa dignidade? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Significa que todos nós participamos dessa filiação divina. Por isso que nós somos irmãos. Senão, aqui era a visão de Thomas Hobbes. O homem é lobo do homem. Vai ver lá na civilização hindu se esse princípio é vivenciado. Não, porque do ponto de vista religioso, o senhor saiu da cabeça de Brahma, então tem mais direitos e menos deveres. O senhor saiu das pernas de Brahma, então tem menos direitos e mais deveres. E aquele lá que é um pária, porque são os pés de Brahma, naturalmente não tem direito nenhum. O sistema de castas é juridicamente fundamentado em base religiosa. Portanto, estão vendo que nós estamos ao desprezar o tripé da religião cristã, da filosofia grega e do direito romano, nós estamos cuspindo no prato em que comemos. Mesma coisa, outro dia conversava com um amigo que trabalhou no Iraque durante um tempo, em que a Mendes Júnior era a empresa que fazia construção lá. Ele dizia, olha, aqui a experiência é que a mulher é objeto. Mulher é objeto. E faz parte da tradição religiosa e cultural. Até a minha mulher ficou chateada porque o taxista perguntou se eu não trocava ela por 3 camelos. E eu demorei um pouquinho para responder.
é a tradição, mas com base religiosa. Uma tradição com base religiosa. Quer dizer, será que não seria o caso de nós valorizarmos mais, reconhecermos que o fator religioso é um fator que é íncito ao ser humano? É tão íncito ao ser humano que aquilo que mais caracteriza o ser humano é que o homem é um ser que reza. Se nós partirmos da concepção, você pode ter duas concepções mais gerais de encarar o universo. Uma concepção criacionista ou uma concepção materialista. Admitiu, o universo sempre existiu, ou então existe um Criador. Bom, se existe um Criador, ele criou com algum objetivo. Né? Uma das colegas dos senhores deputada acabou de falar, cada um de nós tem uma missão, ninguém está aqui solto. Pois bem, se existe algum sentido da criação, se eu fosse Deus, para que eu criaria outro ser inteligente? Para conversar com ele. Quer dizer, aquilo que mais caracteriza o ser humano é exatamente o fator religioso, é o diálogo, o relacionamento com o transcendente. Eu posso não acreditar nisso. Então eu estou, vamos dizer assim, professando uma religião até mais, precisa ter muito mais fé para acreditar que Deus não existe. Pois bem, se esse fator é um fator, vamos dizer, constitutivo do ser humano, se os senhores forem perguntar, quando que nós, analisando do ponto de vista antropológico o ser humano, nós podemos dizer, aqui existe, aqui não é macaco, aqui é ser humano. Qual é o momento em que, historicamente, se diz, aqui há ser humano? Quando você encontra o quê? Nessas covas, né, esqueleto humano, com alguma coisa do lado, né, coisas ligadas a alimento, a armamentos. Por quê? Porque desde que o homem é homem, sempre acreditou na vida após morte. Portanto, o fator religioso não pode ser desconhecido. Portanto, o Estado laico, repetindo, tendo essas três características, separação entre igreja e Estado, cooperação dos dois fatores e liberdade religiosa, ele é desvirtuado, como está sendo desvirtuado hoje no Brasil, por muitos, dizendo, Estado laico significa que não se pode dar a quem tenha qualquer religião, ou tenha qualquer rótulo de religião, de foro de cidadania. Portanto, o que nós temos que saber defender, é, e eu digo aqui para um congresso, um encontro de uma frente parlamentar evangélica. Quando forem defender pontos de vista que digam respeito a direitos humanos fundamentais, não o façam esgrimindo a Bíblia. Entre nós podemos fazê-lo. Por quê? Porque é um argumento que convence alguém que tem a mesma fé. Agora, se eu tenho que convencer quem não tem a minha mesma fé, eu tenho que jogar no campo dele, eu tenho que transformar as minhas, vamos dizer assim, razões teológicas em razões públicas. Por que é nocivo o aborto? Por quê? Porque se nós abrirmos a porteira para o aborto do anencéfalo, que primeiro, não é criança que não tem cérebro. Quem conhece do ponto de vista científico sabe. O tubo neural está se desenvolvendo, então significa que está com o cérebro, está se desenvolvendo, é uma vida que está se desenvolvendo, mas por deficiência de ácido fólico, o tubo acabou não sendo formada a calota craniana e o cérebro começa a ser corroído pelo líquido amniótico. Não era muito mais fácil você gastar dinheiro da saúde prevenindo
as mulheres para que tomem uma dieta que tenha riqueza em ácido fólico ou consumam ácido fólico do que admitir o aborto do anencefálico? Olha, pode escrever. Depois dessa decisão do Supremo, as estatísticas de existência de fetos anencefálicos vai estourar. Puxa, caramba, como no Brasil agora criança anencéfala tá se multiplicando, né? Parece que está acontecendo de tudo. E aí eu lembro de um outro filme que também acho que alguns dos senhores podem ter assistido. Não sei se lembram daquele filme Julgamento de Nuremberg, de 1961. Com o Spencer Tracy, Marlene Dietrich. Eu sei que é filme antigo, é preto e branco, mas é um filme que vale a pena ser visto. Eu vou fazer só o resumo do diálogo entre o juiz americano, que condenou, e o juiz alemão, que foi condenado. O argumento do juiz alemão para se defender é: eu simplesmente apliquei a lei. Se a lei era para exterminar os judeus, para esterilizar os que poderiam eventualmente não gerar seres sadios e abortar todos aqueles que eugenicamente não seriam perfeitos, eu segui a lei do meu país. Não foi democraticamente escolhido que fosse dessa forma, pois eu segui a lei do meu país. Pois bem, o que mostra o filme? O que eram os campos de concentração alemães. Olha o que vocês fizeram. Vocês condenaram milhões de judeus a campo de concentração. Nessa hora, o juiz alemão, depois de condenado, pede para falar com o juiz americano, antes do juiz americano viajar. E ele diz assim para o juiz americano: olha, aqueles milhões, eu queria que você entendesse, aqueles milhões, nós nunca podíamos imaginar que chegasse àquilo. Nunca podíamos imaginar que nós íamos gerar uma sociedade daquela. E sabe o que o juiz americano diz? No dia em que você condenou o primeiro inocente, você começou a trilhar o caminho que chegaria a isso. Hoje, o meu medo nessa decisão do Supremo, e é um medo muito bem fundado, exatamente por alguns argumentos que foram usados, já antecipando cenas dos próximos capítulos, hoje é o anencéfalo. Primeiro era poder fazer pesquisa com fetos humanos. Depois é o anencéfalo. Amanhã será a síndrome de Down. Depois, o pezinho está meio torto, vamos poder abortar. Depois, você não quer o filho mesmo? Aborta. Depois, 2 cientistas americanos super coerentes, um artigo recentemente divulgado na internet, eles iam até as últimas consequências. Diz assim: eu não tenho como detectar determinadas doenças perfeitamente durante a gestação. Por quê? Porque se permite antes do parto natural o aborto e logo depois não. Verifica, nasceu, não atende às especificações do que os pais queriam, do que a sociedade espera, mata. Tanto que um dos argumentos que nós temos utilizado em defesa da vida do anencefálico já que essa ação que vem defender o direito ao aborto usando o eufemismo de antecipação terapêutica do parto, então, já que os senhores querem a antecipação terapêutica do parto, então vamos fazer isso. Está com 5 meses, quando se percebe mesmo que o processo de anencefalia está se desenvolvendo, realize, antecipe, force o parto, não o aborto, force o parto e coloque numa incubadeira. Por quê? Porque ou você
muitas vezes o parto, o que vai ser? O que vai ser o aborto? Vai ser fazer a cesariana, tirar e matar a criança. Então, em vez de matar, coloque numa incubadeira e deixa ela ter a vida que Deus lhe der. Agora, por que olha, uma das coisas que mais me choca é pensar, quando se admite o aborto nesses casos, qual que é a forma de aborto? São as formas, vamos dizer assim, os regimes nazistas, em termos de sofisticação de meios de morte, não chegariam ao